Olá! Hoje nós vamos falar sobre o medo do julgamento ou a dificuldade de conseguir se expressar, ser e viver quem realmente você é e o que realmente você deseja, sem se sentir impactado, ameaçado ou recuado por causa da sociedade, amigos, familiares, grupos a que pertencemos e convivemos. O quanto isso pode ser, por vezes, desafiador e até mesmo paralisante. E sem nos darmos conta ou percebermos, podemos criar um condicionamento e realmente ir agindo com comportamentos repetitivos, pensamentos repetitivos contra nós mesmos e contra aquilo que queremos ser e viver. Esse medo do julgamento que faz com que nos comportemos de determinadas formas, ele pode vir por diversas questões que já são lá da nossa infância, da nossa adolescência, muitas vezes atrelado a gente ser aceito por meio de nossa aparência, da nossa performance, do nosso status, da nossa conquista, né, diante das coisas. Então, eu ser amado, eu ser visto, eu ser acolhido, amparado, reconhecido na minha pessoa, a partir de então de que eu demonstro aquilo que o outro quer ver de mim. Quando eu coloco a par aquilo que o outro espera de mim. Quando eu realmente faço as coisas que o mundo espera, que a família espera, que os amigos esperam, que a sociedade espera. Aí eu sou vista, eu sou reconhecido. E por trás desse medo do julgamento, existem alguns pilares importantes em que a gente precisa começar por aí a refletirmos, nos questionarmos, visualizarmos o nosso interior a partir dessas reflexões para tentar que a gente se destrave, se desconecte desse condicionamento, desse padrão que muitas vezes estamos enraizados e que isso vai causar limitações na sua vida. Um deles é a crença de inadequação, ou seja, eu acreditar, eu ter uma crença de que eu sou inadequado perante algumas situações, de que eu não sou bom o suficiente, de que eu não posso apresentar coisas valiosas, que eu não posso executar coisas boas na minha vida e eu não me considerar capaz, né? E me considerar inadequado diante do que os outros também muitas vezes me colocaram, me fizeram pensar. E essa crença faz com que a gente esconda partes de quem realmente somos por medo da rejeição. Então a gente vai sufocando a nossa autenticidade, o medo de sermos de verdade, de demonstrarmos aquilo que realmente é importante para nós, de sermos de fato autênticos. Então, seja, né, por nos acharmos insuficientes, por não nos considerarmos tão bons, e isso muitas vezes é condicionado, né, por questões passadas que foram vividas, que foram intensas, que marcaram. Então, nos impede com que nós nos mostremos com vulnerabilidade e com autenticidade. Um outro pilar é a necessidade de aceitação e pertencimento. Biologicamente, a gente nasce, vamos dizer assim, com uma condição de termos que ser aceito em grupos, né? Mas a nossa expansão individual, nossa individualização, nosso ganho de consciência faz com que a gente compreenda que eu não preciso deixar de ser quem eu sou, de ter a minha verdade, de demonstrar, né, com consciência aquilo que eu quero para minha vida, só para me encaixar em determinados grupos e ser amplamente aceito. Isso faz com que eu me perca de mim e que eu viva uma vida em que eu vou adoecendo, porque eu vou tirando o brilho da minha vida, que é realmente eu viver com a minha verdade, com o que faz sentido para mim, com o que me faz bem, só para caber no mundo do outro ou dos outros. Então eu vou me adoecendo internamente, muitas vezes daí que surgem essas crises de ansiedade, humores mais deprimidos, uma falta de sentido, uma confusão emocional, por eu estar constantemente em ambientes, em círculos de pessoas, em uma rotina, em um padrão de vida que não me cabe, que não ressoa comigo, que eu não quero aquilo, que aquilo não me faz bem, que aquilo me pesa, não tem sentido com o meu mundo interno, com quem realmente eu sou. Então isso pode acabar virando algo destrutivo, algo que me machuca e que vai fazendo com que eu me perca também de mim mesmo.
Então, essa dependência, de certa forma, de eu ter que me encaixar nos outros, eu ter que gostar do que o outro gosta, eu ter que ser de determinada forma, isso é um dos pilares que está atrelado ao medo de ser julgado. O que que o outro vai achar, pensar se eu desconstruir esse padrão e ser diferente e viver a minha verdade. E aí, então, que surge o terceiro pilar, que é a tentativa de controlar a percepção do outro sobre mim e sobre as minhas escolhas, sobre a minha performance, sobre aquilo que eu demonstro ser. E isso acaba sendo uma prisão disfarçada, porque eu acabo que o medo de errar, de me mostrar diferente, de fazer escolhas diferentes e de realmente viver a minha autenticidade faz com que eu me aprisione em uma vida que eu não caibo. Então, isso é tão complicado, porque somando todos esses pilares, eu vou me enrijecendo e eu vou vivendo uma dificuldade de mostrar toda essa liberdade de ser o que eu vim ser, o que eu preciso ser e o que tem sentido para mim. E essa autenticidade, quebrar esse padrão de medo do julgamento, ele sim pode ter um preço que às vezes pode vir de se desconectar, né, de alguns grupos que anteriormente eu fazia parte, independente se faz anos que eu convivo com aqueles grupos, às vezes é romper e entender que não é mais o que ressoa com a minha vida. Às vezes é o sair de lugares que também não cabe mais em mim, que não tem sentido para mim, ou até que me faz mal, que me pesa. É o romper com alguns padrões que estavam já condicionados na minha vida há muito tempo, mas que hoje eu consigo enxergar que, peraí, eu me transformei, eu evoluí, eu estou me desbloqueando, eu estou me expandindo, e eu posso então viver sem ter que ficar me preocupando em agradar a todos. Porque eu ter respeito, né, por todos os tipos de vida, por todos os padrões, por todas as opiniões, por todos os gostos e estilos é uma coisa, mas eu não preciso ter que me inserir nesses contextos, grupos e padrões que não é o que eu quero, que não é o que me ressoa, que não é a minha verdadeira identidade, aquilo que me faz bem, mesmo que eu venha acompanhado disso há muito tempo. Chega um momento que eu posso identificar que aquilo ali não me cabe mais e eu tenho que avançar para novos rumos. Então, eu consegui tirar essas amarras de poder me permitir agir na minha vida com aquilo que me faz feliz, com quem realmente eu sou, com a minha verdade interna. Se os outros não concordam, não gostam, não entendem, tudo bem, é o processo de cada um. A coragem de se olhar com honestidade é algo maravilhoso de se conquistar. E mesmo que ainda às vezes haja medo nesse processo, é um passo a passo de desconstrução, de sair desse enrijecimento, de se permitir viver a sua verdade e de se reconhecer quem verdadeiramente você é. Quem você é, o que você quer ser, como você quer ter sua vida. É se reencontrar, é se olhar para dentro, se permitir se expandir, mesmo que vai encontrar novos grupos, novos lugares, novos amigos, novas pessoas, aquilo que a sua própria vibração vai atrair de acordo com o que você vai estar ressoando, né? Então, isso automaticamente vai sendo trocado, transformado, e o valor de se viver com esse brilho, com essa felicidade autêntica, se sentindo pertencente realmente à sua vida, isso não tem preço. O julgamento sempre vai existir. E tá tudo bem, não precisamos agradar a todos e não tem que fazer sentido para todos. Aqueles que verdadeiramente nos amam vão nos acompanhar. Então, nós temos que simplesmente, primeiro de tudo, nos agradarmos, ter sentido para nós, nos acolhermos, nos amarmos, para então seguirmos com o processo dessa nossa vida e se permitir se expandir para viver. Então, vamos buscar esse processo, porque isso é um amor incondicional que estaremos dando para nós mesmos. Tá bem? Um abraço e um beijo em todos vocês e até a próxima.